Se você tem TDAH e vive tentando agradar todo mundo, isso significa que você está perdido. E eu vou te ajudar na live de hoje. Seja muito bem-vindo à live Levanta e Vai de número 12. Já estou aqui há 12 dias fazendo live para vocês. Eu sou o Júlio, para quem ainda não me conhece tão bem. E o meu principal objetivo com essas lives aqui é ajudar você que tem TDAH a vencer aí a procrastinação, a ter mais foco para conseguir avançar na vida. Então, boa noite aí a todos. Especificamente nessa live aqui a gente vai falar sobre esse ponto de você vive se importando o tempo todo com a opinião dos outros. Como se livrar disso, né? Chegou alguns comentários aí em lives sobre essa questão, por isso que eu resolvi trazer. Das pessoas falarem, né, que se sentem travados, que não tem coragem de fazer as coisas porque fica sempre imaginando o que o outro vai pensar, né? Tô aqui num ambiente diferente hoje, mano, deu tudo errado pra live de hoje. Pegou fogo no poste, zoou o fio da internet, a internet tá toda zoada, mas eu dei um jeito aqui de entrar. Espero que esteja boa a imagem, o som. Coloca aí no chat se tá tudo ok, para eu saber se eu continuo ou não, porque outro dia eu continuei e, cara, tava tudo horrível. Ficou todo zoado aí a imagem. E eu quero ajudar vocês. Então, a gente vai falar aí como se livrar, né, dessa questão de ficar o tempo todo preso ao que o outro vai pensar de você, né? Eu quero explicar o porquê que isso acontece muito com quem tem TDAH, que tem um por trás, né? Tem uma explicação disso. Eu vou trazer alguns pontos e explicar um pouco melhor, né? Porque como eu tenho falado aí para vocês, a partir do momento que você entende, né, o problema, da onde vem, fica mais fácil de lidar com isso e também de passar por cima disso, né? De você entender o que fazer, quais ferramentas usar e tudo mais. A Alissa comentou aqui, seus vídeos ajudam muito o meu noivo a me entender. Tem o TDAH e ele aprendeu muito com seus vídeos. Olha só que da hora. Muitas vezes acontece isso, né? Tipo, a outra pessoa passa a te entender. Eu recebi várias mensagens desse tipo, de o casal, né? A pessoa que tem o TDAH se entendendo melhor por conta dos vídeos e a pessoa que se relaciona entendendo também como a pessoa funciona, porque é difícil de explicar, né? O que acontece, quais são ali os problemas e o porquê cada uma das coisas acontecem. Então, eu tenho tentado fazer os vídeos, as lives e tudo mais nesse intuito, de ajudar quem tem e ajudar a pessoa também que se relaciona, né? Deixa eu arrumar o celular aqui só. A pessoa que se relaciona com o TDAH vai conseguir entender muito melhor. Como eu já falei, nos Rios, tenho falado aqui nas lives também, eu vou fazer um evento online e gratuito para eu conseguir aprofundar muito mais em cada uma das questões, em explicar melhor, mais, mais minuciosamente cada detalhe do TDAH, como lidar com cada uma das coisas. Vou trazer ferramentas e esse evento vai ser online, vai ser ao vivo lá no YouTube. E se você quiser participar, quiser entender melhor como você funciona, quais ferramentas utilizar, o que fazer para conseguir realmente parar de procrastinar, a ter mais foco, ser mais organizado e tudo mais, comenta aqui no chat evento, que vai chegar para você o link lá para você colocar algumas coisas lá, tipo nome e contatos para você garantir essa entrada gratuita lá no evento. Beleza? Depois de você falar, eu vejo os meus comportamentos.
live ótima de Portugal. Olá, galera de Portugal assistindo. É exatamente sobre isso, irmão. Que as pessoas acabam se enxergando de fora através dos vídeos, né? Isso ajuda muito. Oi, Júlio, me chamo Laine e acabei de te mandar uma mensagem. Se tiver condição de ler e me ajudar a dar uma luz, te agradeço demais. Beleza, fechando a live aqui, eu dou uma olhada lá. Tem muita mensagem chegando no direct, fica difícil de eu responder a galera, mas de vez em quando eu tento tirar um tempinho pra pegar pra ler lá. Minha irmã mandou seu perfil, você é foda, valeu, mano. Espero estar te ajudando aí de alguma forma. Esse é o intuito. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta e aí a gente já vai direto pro conteúdo de hoje. Comenta aí de onde você está assistindo, para eu saber de onde você está. Como eu vi ali agora, o cara lá de Portugal, tem gente do Brasil inteiro fazendo parte das lives. Comenta aqui também se você tem o TDAH ou não. Às vezes você está aqui assistindo para entender o seu parceiro. Ou entender melhor realmente como que funciona o cérebro, né? O funcionamento das pessoas. Isso foi uma coisa que me acendeu essa chama de entender o comportamento humano mesmo, né? E se você tem TDAH, se você já tem o diagnóstico, se você já foi atrás disso, se você ainda não foi e acha que tem, ou por que você acha que tem, coloca aqui nos comentários, no chat aí, para entender qual que é o seu maior problema, né, no dia a dia. O que tem te atrapalhado, o que tem te impedido. Essa questão aqui da opinião dos outros, né? Eu sei que acaba impedindo muitas pessoas de agir, de fazer o que quer. E existe, como eu falei, um por trás ali do porquê disso. E eu vou explicar na live de hoje. A Alicia mandou, suas lives vão ficar disponíveis depois que acabar? Sim. Então, eu tô deixando todas disponíveis lá no meu perfil. Depois é só entrar lá e dar uma olhada aqui. Estão todas lá. São José dos Campos, São Paulo, Rio Grande do Sul. Fala de seu, boa noite. Visão, Júlio, sou aqui do ES. Como eu consigo lidar melhor com a ansiedade nos planos profissionais? Cara, ansiedade, eu quero fazer uma live só sobre isso. Tem aparecido bastante coisa sobre a ansiedade para mim. As pessoas também perguntando mais e tal. E eu vou trazer na live de amanhã, fechou? Eu acho que nem é o que eu tinha programado aqui, mas como eu falei, tem aparecido bastante a questão da ansiedade. E, cara, basicamente, só não digo 100% das pessoas que têm TDAH têm ansiedade, porque se você já está num nível ali de autoconhecimento e tudo mais, você começa a conseguir controlar mais as coisas. E aí essa ansiedade abaixa. Mas eu já passei muito por alguns picos ali de ansiedade e tudo mais. E quero ajudar você. Só não vou entrar nesse ponto nessa live, porque senão, cara, vai sair totalmente do que eu tenho programado aqui. E eu quero fazer uma live específica só para isso, para que eu consiga, como eu falei, me aprofundar mais, né? Fazer um negócio mais planejado e trazer coisas importantes. E na live de hoje a gente vai falar aí sobre esse ponto de o que você fazer, né, para não ficar se importando tanto com a opinião dos outros e conseguir fazer aquilo que você quer. Primeiro eu queria trazer para vocês o porquê que a pessoa que tem TDAH se importa tanto com a opinião do outro, né? Existe uma parte fisiológica disso. Eita. Olha só, isso é uma coisa que eu fiz que me ajudou demais e recomendo todos vocês fazerem, quem tiver TDAH. Cara, comece a colocar alarme para tudo. Isso me ajudou muito, muito mesmo. Só que o meu tocou agora, no meio da live. Bom, vamos lá. Deixa eu explicar um pouco melhor sobre o porquê isso acontece, né?
por que a pessoa com TDAH se importa tanto com a opinião do outro. Primeiro, existe uma questão de uma sensibilidade à rejeição. A gente não responde da mesma forma a uma crítica ou alguma coisa vinda do outro. A gente não consegue controlar tão bem as emoções. Isso dizendo de uma forma, um TDAH não tratado, uma pessoa que não foi atrás de se entender, de fazer ali o processo do autoconhecimento e tudo mais. Existe também a questão do sistema dopaminérgico, né? Porque você receber uma validação de alguém, isso gera a dopamina. Tem ali toda essa questão, como eu falei, biológica ali, de você receber um elogio, receber um feedback bom, alguma coisa do tipo, essa validação do outro, acaba gerando essa dopamina ali que te motiva a buscar cada vez mais isso. Então, acaba virando um ciclo vicioso, né? Porque você quer a validação, porque você precisa dessa dopamina por conta de ser um nível mais baixo, né, no cérebro do TDAH. E aí você fica sempre nessa, tentando ter a validação dos outros. Só que isso acaba tendo um lado muito ruim, né? Que eu vou chegar um pouco mais pra frente aqui na live. Existe também a questão de ter um histórico com críticas. Por quê? Você, desde a infância lá, na sua época de escola, ou sei lá, até um pouco antes, você recebia muita crítica. Em que sentido? Você vai entender, se você tem TDAH, você vai entender o que eu tô falando. Você, cara, não parava quieto, então era o tempo inteiro alguém te apontando isso. Sei lá, falava demais, então muitas vezes era apontado nisso também, como crítica. Te criticavam de fazer coisas sem pensar, de ser impulsivo, te criticavam de diversas formas. Então, isso gera um histórico na sua mente, né? De você querer ser validado a partir do momento em que você tem mais discernimento das coisas. Então, você fica em busca disso para, tipo assim, não validar aquilo tudo que foi criticado na sua infância. Então, imagina esses 3 pontos que eu trouxe juntos, né? E além de tudo, ainda a questão de uma máscara social ali, em que você vai buscando a validação e você vai se adaptando ao meio, se adaptando às pessoas. E aí, o tempo todo, você, cara, tá nesse ciclo maluco desses 4 pontos. Ou você se importa com a opinião do outro por conta dessa validação, ou tem junto com isso a questão do sistema dopaminérgico ali, em que você recebe essa validação e gera uma cadeia ali de várias coisas acontecendo, em que o final dele é gerar essa dopamina que te falta, que no fim de tudo ainda vai te gerar um prazer lá na frente. Importante ressaltar aqui que a dopamina em si não é o que gera o prazer. A dopamina é o que vai fazer você buscar o prazer. Então, é o que vai te dar motivação. A motivação é ligada à dopamina. Então, é meio que uma sequência, né? A dopamina gera motivação, a motivação faz você buscar algo que vai te gerar um prazer ali. E aí, essa dopamina vai fazer você buscar a validação para que você sinta o prazer. Então, é um ciclo ali, né? E aí, você ainda tem todo esse histórico de críticas aí de todo mundo que o tempo inteiro estava falando algo para você que o que você estava fazendo não era certo durante toda a sua infância, em que você ainda nem tinha tanto controle ainda, era muito mais emocional do que na razão. Como eu já falei em outras lives também, a parte de maturação do cérebro, a maturidade
postergada, né, na pessoa que tem TDAH, então você só vai atingir a maturidade mais velho. E tem todo esse lance da máscara social ali, né? Você vai ficar tentando receber a validação das pessoas. Então, muitas vezes você vai falar sim para coisas que você gostaria de dizer não. E vai se adaptando às pessoas que você está convivendo, né? Então, essas 4 coisas fazem com que você perca a sua identidade, porque se você está colocando sempre máscaras para se adaptar às pessoas que você está vivendo, você vai se afastando cada vez mais da sua essência ali, né? Da sua identidade, quem você realmente é. O tempo inteiro você quer receber uma validação da outra pessoa e você cria meio que um personagem ali, né? Que não é exatamente quem você é. Se você está dizendo sim para algo que você queria dizer não, você colocou uma máscara ali para se adaptar à pessoa, ou, tipo, receber essa validação que eu falei. E aí isso vai gerar muita ansiedade, porque você vai estar o tempo todo pensando, tentando imaginar o que o outro vai pensar sobre você. E aí, cara, isso você tá o tempo inteiro tomando decisão baseada em agradar o outro e não no que você realmente quer. Então imagina que existe o eu, você aqui, e o eu que você criou, em que em todo lugar que você vai, essa pessoa aqui acaba tomando conta ali na hora, né? Porque você vai estar toda hora tentando receber a validação dos outros e ser aceito no meio, né? Você nunca vai colocar a sua opinião verdadeira na roda, você nunca vai falar o que você realmente pensa, porque você tem medo do que o outro vai pensar sobre você. Só que isso também é muito doido, porque você nunca vai saber o que o outro vai pensar realmente sobre você. E uma coisa é o que o outro pensa sobre você e o que você realmente é. Então, tá o tempo inteiro ali meio que se auto-sabotando, né? É uma coisa muito doida, assim. O que eu diria para fazer, qual seria a solução disso tudo, né? De conseguir se livrar dessa loucura toda, de parar de ligar para o que o outro vai pensar, ter menos vergonha, fazer o que você realmente quer, sem achar o que o outro vai pensar sobre. Eu acho que o primeiro ponto seria o primeiro passo ali, né? Fazer um autoconhecimento. Em que sentido? Cara, se perguntar mesmo, de verdade, qual foi a última vez, comenta aqui no chat, ó, só para eu saber, qual foi a última vez que você se perguntou o que você realmente ama fazer? Qual foi a última vez que você se perguntou qual que era a sua verdadeira opinião sobre algo? Não baseado no que os outros à sua volta pensam, o que você realmente pensa. A gente não faz esse tipo de coisa. Então, esse processo de autoconhecimento, de se entender, de realmente fortalecer a sua identidade, quem você realmente é, de se conhecer. Um ponto que me ajudou demais assim a me livrar de tudo isso, porque desde a infância, como eu disse, ó, meu dog aqui, ó. Dá oi, Blue. Dá oi. Uma coisa que me ajudou muito com isso foi a parte espiritual, né? Depois que eu comecei ali me conectar mais com Deus e tudo mais, comecei a entender que eu sou, a minha identidade vai ser o que Deus me criou para eu ser. Vai ser o que Deus, tipo assim, esse aqui é o Júlio. Quando eu comecei a me conectar ali com Deus, eu comecei a entender quem eu realmente era. E a partir disso, nada do que a outra pessoa falasse ia modificar isso. Porque, pô, é Deus falando quem eu sou. Só que para você conseguir fortalecer essa identidade nessa parte espiritual, você tem que estar se espiritualizando, né? E eu sei que muita gente não tá. Muita gente ainda não tá nesse processo, né? Então, seria realmente o processo de autoconhecimento voltado para
se conectar com você mesmo, se entender, entender suas vontades, entender seus gostos, o que você realmente gosta de fazer. Eu descobri há pouquíssimo tempo várias coisas que eu acabava fazendo pelo meio que eu vivia, e não pelo que eu realmente gostava de fazer. É, Durante toda a minha adolescência ali, falei muitos sims que eu, na verdade, queria falar não. Então, quando você passa a se conhecer, passa a entender qual que é a sua verdadeira identidade, você para de se importar com o que o outro vai pensar. E é muito louco, assim, porque hoje eu tô aqui fazendo uma live, faço conteúdo, já dei aulas, já falei para muitas pessoas e na época da escola eu tremia para apresentar um trabalho. Eu ficava em choque, tipo, mano, suando, vermelho. Eu era muito introvertido ali, tinha muita vergonha e eu só consegui me desprender disso depois que eu comecei o processo do autoconhecimento. E depois que eu tive essa conexão espiritual ali de entender que realmente quem eu sou é o que Deus diz que eu sou e não o que o outro fala. E eu comecei a me desprender de várias coisas, de números, de muita coisa em que era muito mais sobre meu ego, até na rede social aqui, tipo, se eu fosse da mesma forma que eu era, sei lá, um ano atrás, eu ia estar falando, nossa, meu Deus, velho, sou um lixo. Tô ao vivo e tem 19 pessoas me assistindo. Queria que tivesse milhões. Então hoje eu já me desapeguei de várias coisas que eu já entendi que o meu propósito é ajudar pessoas com TDAH a saírem do lugar que eu vivi por muito tempo e que eu consegui sair. E uma pessoa que eu atingir e fazer a diferença na vida dela já vai ser o suficiente para mim. Então eu não preciso mais ficar atrás dessa validação. Eu não preciso mais ficar em busca de números, em busca de o que as pessoas vão pensar sobre isso. Antes eu já deixei muitas vezes de postar vídeos que eu queria ter postado, falar o que eu queria, com medo do que o outro ia pensar. Ou se, sei lá, ia engajar, se não ia, se ia ter like, se não ia. Hoje eu falei, meu, eu sei quem eu sou, eu sei o que eu posso agregar na vida das pessoas, e para quem chegar a esse tipo de conteúdo, vai ser para quem precisava chegar. Então, isso é você ter uma identidade firmada, você saber quem você realmente é, e não precisar mais ficar o tempo todo imaginando o que o outro vai pensar. Comenta aqui no chat quem aí já deixou de fazer alguma coisa por pensar, ficar preso na imaginação do que o outro ia pensar sobre o que você faria, o que você gostaria de fazer. E comenta aqui o que é. Eu sei que muita gente gostaria de postar vídeo na internet e acaba não postando porque, cara, tem vergonha do que o outro vai falar, principalmente dos conhecidos, né? Acho que onde você mais tem vergonha é no meio dos conhecidos, porque no meio dos desconhecidos você é só mais um desconhecido. Então, você gritar no meio de 50 pessoas desconhecidas é uma coisa. Você sair gritando no meio da sua família, dos seus amigos, a galera já sabe quem você é, já sabe seu histórico, já sabe muita coisa da sua vida que acaba te deixando com mais vergonha, né? E aqui eu até trago uma, uma menção, né, à Bíblia, que a gente vê isso na vida de Jesus, né? Aonde ele foi menos reconhecido ali, onde a galera não aceitou que ele era Messias, foi na onde ele nasceu, nas pessoas conhecidas. Então, existe isso, né, no ambiente onde você cresceu, no ambiente onde você viveu e tudo mais. Se você não tem uma identidade formada,
você tem certeza de quem você é e que você não precisa da validação de ninguém para fazer o que você quer, você fica preso e muitas vezes acaba sendo... Você tem um auto-julgamento, né? Você começa a pensar se aquilo realmente é você ou não. Então, o processo de autoconhecimento é, cara, libertador. Porque só de você fazer o que você quer, sem se importar com o outro, já é uma liberdade absurda. Você deixar de fazer coisas que você quer, de coisas que são importantes para você, porque você tá preocupado com o que o outro vai pensar, cara, é uma prisão, né? Você vive prisioneiro. E aí você muitas vezes acaba não fazendo aquilo que você veio para fazer, o seu propósito de vida ali, o que Deus te colocou no mundo para fazer, por vergonha, por essa busca de aceitação do que o outro vai achar. Então, isso faz muita diferença. A Rosângela entrou aqui, ó, eu acabei de ver ela entrando, e essa daqui foi a minha salvadora no processo de autoconhecimento. Foi onde eu consegui entender quem eu realmente sou. Sou grato demais a ela, porque foi a partir desse momento, desse processo que eu vivi ali, que eu tô aqui hoje podendo ajudar vocês. Que eu parei de me importar com o que o outro ia pensar sobre mim. E parei de me auto-sabotar, né? Consegui realmente começar a fazer o que eu vim aqui para fazer. Pensando nos conteúdos aqui, por exemplo, do Instagram. Eu só postava bike. Então, para eu começar ali a falar de TDAH e tudo mais, começar a fazer essa transição de estilo de conteúdo, no começo eu tava muito nesse pensamento, né? Tipo, o que as outras pessoas vão pensar sobre isso? E aí, durante o processo lá com a Rô, ela falou, meu, só faz. Você vai aprender no processo, você vai entender. Quem tiver que estar lá, vai estar. Quem for te acompanhar, se você for fazer a diferença na vida dela, você vai fazer. E eu acabei de receber um aqui, ó. Eu melhorei muito quando vi seus vídeos. Tipo assim, eu recebo muito esse tipo de mensagem. E se eu não tivesse feito o processo de autoconhecimento, eu ia estar até hoje tentando ser validado pelos outros. Eu ia estar o tempo todo em busca desse reconhecimento. Porque, como eu falei, além de tudo, por ter o TDAH, isso é ainda mais forte. Porque você fica preso naqueles 4 pontos que eu trouxe antes. Você tem sensibilidade à rejeição, o seu sistema dopaminérgico busca essa validação externa para que você tenha essa produção de dopamina e consiga regular ela. Você tem um histórico gigantesco de críticas na sua cabeça, de pessoas que te apontaram o dedo o tempo todo daquilo que você fazia na infância e na juventude ali, que só te bloquearam cada vez mais. E você começa a usar cada vez mais máscaras. Então, você se libertar dessas máscaras, quando você começa a tirar elas assim, fala, meu, esse sou eu vou falar o que eu tenho que falar, o que eu acredito, a minha verdade, e quem quiser, quem realmente concordar com isso, vai estar junto, e quem não concordar, tchau, obrigado, vou fazer o quê? Não vou mais ficar fazendo coisas por validação. O processo de autoconhecimento é fundamental. Está sendo fundamental na minha vida também. Ana. É extremamente necessário e pouquíssimas pessoas falam sobre isso. Cara, você está me ajudando e quero ser professor de jiu-jitsu. Poder ajudar os outros como você está me ajudando. Cara, é isso. Se você já sabe qual é o seu propósito ali, a sua missão é através do jiu-jitsu, coloca a cara, irmão.
Não fique esperando alguém te validar para que isso aconteça. É exatamente sobre esse ponto aqui a live. Irmão, eu tenho TDAH e tenho muito isso, mas estou em processo de melhora. Obrigado. Eu sei como é, irmão. Eu fui assim durante 29 anos. Agradeço muito de coração. Foi aí que eu descobri depois dos seus vídeos. Depois que você descobre, tudo muda. É, irmão, tudo muda. Quando você entende a raiz do problema, eu costumo muito falar isso, né? Quando você acha o problema, você acha a solução. Porque você não sabe o que está acontecendo, você continua vivendo. Você começa a viver num modo automático ali de, cara, só repetir ciclos, né? E você não consegue mudar nunca. Porque você não sabe exatamente o que está acontecendo. Acho que o meu maior problema é em relação à opinião familiar. É o que eu disse, né? A gente normalmente tem mais vergonha do nosso ciclo mais próximo. Então, você fazer esse processo de autoconhecimento de, cara, esse sou eu. É isso. Você muitas vezes vai passar por momentos ali de desconforto, mas que tem um propósito. Deus usa esses momentos para você, cara, furar a bolha que você vive, para você realmente dar um passo além e sair desse emaranhado, né, que te segura. Então, esse processo, cara, é fundamental e muda tudo, assim. Depois que eu fiz esse processo na mentoria, eu fiz o aplicativo Levante e Vai, e dentro do aplicativo lá, toda a sequência que eu vivi dentro da mentoria condensado. Então, coloquei tudo que eu vivi, todas as coisas, os pontos importantes que eu fui vivendo na mentoria que foram me, me tirando, me furando essas bolhas, né? E tirando essas máscaras e me mostrando quem eu realmente sou, eu coloquei lá dentro do aplicativo. Porque, cara, eu entendi que eu precisava ajudar as pessoas, principalmente que têm TDAH, a conseguirem sair desse lugar que elas estão também. Porque eu vivi assim durante muito tempo. E hoje que eu sei a diferença que é, cara, eu preciso ajudar pessoas. Então, eu fiz o aplicativo nesse intuito. Se você quiser fazer parte do aplicativo, é só comentar Levanta e Vai aqui que chega o link lá para você. E você vai fazer o processo todo que eu fiz de mentoria lá dentro do aplicativo. E sua vida vai se transformar. Eu tenho conversado com as pessoas que fazem parte lá, que viveram o processo. E, cara, é muita diferença, porque você começa a ter um tempo para se perguntar as coisas, para se questionar, para se entender melhor. Tem toda uma parte lá também de meditação para você baixar a ansiedade, para você conseguir ter mais foco. Cara, é todo um passo a passo lá dentro que pode transformar a sua vida em pouquíssimo tempo. Aonde eu acho a mentoria, irmão? Vi um anúncio, mas tinha outra coisa para fazer e não cliquei. Cara, tem esse aplicativo que eu falei, né? Que é o Levante e Vai, que é esse processo de autoconhecimento e tudo mais. E eu falei no começo da live aqui, acho que você não tava, que eu vou fazer um evento online, gratuito. Vou entrar ao vivo numa aula, assim, tipo, trazer tudo da forma. é, de uma forma mais organizada, tudo certinho, de ponto em ponto, para ajudar você a conseguir parar de procrastinar, a ter mais foco no dia a dia, a fazer o que tem que ser feito mesmo, né? E para entrar nessa aula é só comentar aqui no chat evento, que aí você vai receber essa entrada gratuita lá, né? Vai ser online, mas não vai ser aqui no Instagram. E dentro desse evento eu vou, cara, esmiuçar muita coisa, trazer muita informação para você se entender melhor, para você entender o funcionamento do TDAH, entender o que fazer para lidar com cada um dos problemas, né, relacionado ao TDAH, seja, sei lá, se você
é o tempo inteiro esquecido, o tempo inteiro desorganizado, se você não consegue ter planejamento, se você não consegue ter uma visão de futuro, se você não tem uma rotina, são inúmeros, né, problemas que o TDAH acaba causando, e esse evento vai ser para isso, para, cara, te ajudar o máximo possível. Ó, o Brian postou aqui, ó, através de você que descobriu o TDAH. Cara, fico muito feliz com isso. Vocês não têm noção, muito feliz. Porque quando eu não sabia que eu tinha um TDAH, cara, pra mim não fazia sentido. Eu me culpava demais. Eu falava, cara, eu não consigo fazer as coisas. Eu só procrastino. Eu fico o tempo inteiro nesse ciclo de querer mudar e não conseguir. O tempo inteiro sem planejamento, o tempo inteiro desorganizado. Toda hora esquecendo as coisas, toda hora perdendo as coisas. Eu não aguentava mais ser dessa forma. E pra mim não fazia sentido o porquê eu era assim. E aí, a partir do momento em que eu recebi o diagnóstico, cara, eu tenho falado isso nas lives, né? Parece que eu tava num quarto escuro e abriram a porta, assim, pra mim. Tipo, entrou luz, eu consegui ver tudo e tudo passou a fazer sentido pra mim. Falei, cara, agora eu entendi o porquê eu sou assim. E o diagnóstico do TDAH tem muita. A maioria das pessoas que usam o TDAH como desculpa são pessoas que não têm o TDAH. Essa é a realidade. Porque a partir do momento que você entende que você tem o TDAH e você tem o diagnóstico, você não usa como desculpa. Você não usa como justificativa. Você, cara, usa como uma explicação do porquê você é assim. Só que tem muita gente que, mesmo tendo TDAH, mesmo tendo diagnóstico ali e tal, pode não usar como justificativa, como desculpa, mas até tem a explicação do porquê, mas não consegue saber o que fazer. Que caminho eu devo ir? Qual é a direção agora? Beleza, eu tenho TDAH, mas o que eu vou fazer com esse diagnóstico? O que eu vou fazer a partir de agora? Porque viveu tanto tempo nessa função de, sei lá, agradar os outros, de tentar se encaixar, o tempo inteiro tentando se encaixar, cara, eu não me encaixava em nada. Nada fazia sentido pra mim. E aí, a partir desse ponto, você, cara, fica meio perdido, né? Você entende o que você tem, mas você não sabe o que fazer com isso. E por isso que eu vou fazer esse evento. Te convido a estar lá, vai ser online, gratuito. É só entrar lá e eu vou, cara, trazer tudo que eu tenho estudado e vivido, tudo que tem dado certo pra mim, eu vou trazer nesse evento. Então é só comentar evento aí no chat, que você vai receber lá na DM. E por isso também que eu fiz o aplicativo Levanta e Vai, por isso que eu estou fazendo todas essas lives, esses conteúdos, os reels, tudo. Cara, para isso, assim, para ajudar as pessoas a não viverem o que eu vivi durante tanto tempo. Boa noite, comecei a pesquisar e tentar entender, pois acho que a minha namorada possa ter. Cara, você vê meus conteúdos, com certeza vai te ajudar demais. Deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui. Tenho TDAH, me atrapalha bastante no trabalho. Às vezes eu no mesmo lugar mais de 3 vezes e esqueço de fazer o que ia fazer. No caso, pegar uma chave. Cara, é isso. Tipo, não dá pra ficar vivendo dessa forma, né, velho? Não tem como você achar que isso é normal. Muitas vezes eu antes de ter o TDAH, cara, eu não conseguia entender. Só que chega uma hora que começa a ser normal, né? Pouquíssimo tempo atrás, eu acho que eu já tinha começado as lives, um dos meus cachorros acabou falecendo e, cara, me veio uma coisa muito forte, assim, no dia, de que a gente normaliza muitos problemas. Então você tem um problema na sua vida, pensando no TDAH você tem vários, só que você normaliza, porque aquilo começa a ser normal. E você vai se acostumando com isso. E aí chega um momento que, cara, beleza, é isso. É o que eu sou. E você achar que você é o problema, você confundir essa identidade com
os problemas do TDAH ou com o TDAH em si, cara, isso é muito grave, porque você não é o TDAH, você tem o TDAH. Então, o que você vai fazer com isso é o que vai te definir realmente. E você entender quem você é, a sua essência, a sua identidade real, muda bastante, porque daí você consegue separar isso. Isso aqui é TDAH, isso aqui sou eu. Porque senão você começa a achar que os problemas do TDAH são o seu caráter, são quem você realmente é. E, cara, não é isso. Existe um eu por trás do TDAH. Uma pessoa que, a partir do diagnóstico, a partir de ajuda, de tratamento e tudo mais, consegue controlar o que o TDAH causa. E é isso que eu quero ajudar vocês nesse evento. Então, cara, estejam lá. A live já está para finalizar aqui, já deu mais de meia hora. E nesse evento eu quero, cara, trazer tudo, assim. Eu vou fazer sua cabeça virar ao contrário. Então, estejam lá, comenta evento aqui no chat para você receber o link dessa entrada lá, né, no lugar onde eu vou fazer a live. E a gente se vê lá, porque vai ser animal. Tenho certeza que vai transformar muito a vida de várias pessoas. Fiz de tudo, mas fazia tudo ao contrário, até que ela se cansou e foi embora. Cara, eu quase perdi meu relacionamento várias vezes. Várias e várias vezes. Principalmente quando eu não sabia do TDAH, mas até depois, porque eu sabia que eu tinha TDAH, mas eu não buscava ajuda. Eu não buscava tratamento, eu não buscava realmente mudar. Então eu tive vários problemas no meu relacionamento também. A Júlia foi enviada por Deus na minha vida e aguentou todo esse tempo. Então, cara, eu entendo o quanto é complicado o relacionamento tendo TDAH. Você acha que o TDAH anda junto com ansiedade? Eu falei isso mais cedo aqui, sim, cara, porque o TDAH te gera várias coisas que causam ansiedade. Até essa questão aqui que eu trouxe, de você ligar, ficar o tempo inteiro ligando para a opinião do outro, vai te causar ansiedade. Porque você não tem controle sobre o que o outro vai pensar. E muitas vezes você acha que você sabe o que o outro está pensando e na verdade você nem sabe. É uma história que você contou para você mesmo. Então é muito relacionado o TDAH e a ansiedade. Eu quero trazer. Eu tinha preparado uma outra coisa para amanhã, mas eu vou tentar trazer sobre ansiedade amanhã. A live vai ser focada nisso. Quero ajudar vocês, porque tem, como eu já disse, aparecido muito sobre ansiedade, pessoas falando e trazendo sobre essa questão. E eu quero ajudar vocês que estão sofrendo com ansiedade, porque eu sofri durante muito tempo com ansiedade e hoje, cara, eu tô numa paz, numa tranquilidade que muitas vezes é até estranho, assim, tipo, eu falo, nossa, tô muito de boa, tô muito em paz, porque eu fiquei tanto tempo acostumado com a ansiedade ali e tal, que hoje eu falo, nossa, que doideira, né? Tipo, como mudaram as coisas. Provavelmente eu ia estar, se eu tivesse fazendo essa live há 7 meses atrás, cara, eu ia estar com o coração explodindo aqui até agora. Deixa eu só ver aqui se tem mais alguma coisa. Ansiedade piora tudo. Cria mil situações na cabeça e isso fica martelando sem parar. Exatamente. E por conta do TDAH a gente acaba viajando mais, né? Nos pensamentos ali e tudo mais. Mas é isso. Se vocês quiserem a live amanhã sobre ansiedade, me manda lá no direct algum problema. Eu deixei uma caixinha lá de perguntas. Me manda lá qual que é a sua maior dificuldade. Se for relacionada à ansiedade, já coloca lá também, para que eu possa trazer na live de amanhã ferramentas e coisas para ajudar você. E se você quiser fazer parte do evento lá, onde eu vou trazer muita coisa para te ajudar, só comentar evento aqui na live ou em qualquer um dos conteúdos que eu tenho postado, eu já estou colocando sobre o evento. É só comentar lá que você
recebe o link na DM, garantindo o seu ingresso gratuito lá para estar nesse evento. Online e gratuito. Então, não se preocupe. E a gente se vê amanhã. Fechou? Valeu todo mundo. Abraço, boa noite. E é nóis. Valeu.